Olá, artista! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós vamos falar sobre arte, mas principalmente sobre pintura realista de animais com lápis de cor. E hoje eu quero conversar com você que é iniciante ou que talvez até saiba um pouco sobre pintura realista, mas ainda se sente um pouco perdido. E nesse vídeo eu quero te dar 5 conselhos que eu gostaria muito de ter escutado quando eu comecei e que eu tenho certeza que vão te ajudar muito nessa jornada. E o primeiro conselho é saber que você não precisa de dom. Muito diferente do que a maioria das pessoas acredita, você não precisa ter nascido com um talento ou um dom extraordinário para conseguir pintar e fazer animais realistas. A pintura realista de animais conta com técnicas muito interessantes para que você consiga trazer resultados incríveis e super realistas na sua pintura. E assim como toda habilidade, é algo que você pode sim desenvolver. Mas isso com muita paciência, prática e persistência, o que eu chamo dos 3 pilares do realismo. O segundo conselho é um pouco mais técnico e também foi algo que eu precisei lembrar constantemente conforme eu estava aprendendo a pintar, e muitas vezes até hoje. Na fase inicial da pintura, principalmente, tenha a mão mais leve, principalmente quando você for fazer coisas que são mais fluidas, como os pelos, cabelos. Para isso você precisa ter a mão mais solta. Os fios, principalmente, precisam ser muito suaves e aleatórios. Se você faz o traço muito reto ou muito pesado, acaba trazendo muito aquela ideia de pelo mais duro. Fica parecendo com que o pet fez uma chapinha. Terceira dica, o terceiro conselho é muito importante e isso você pode levar para a vida toda, não só para o desenho. O perfeccionismo é um vilão. Não queira começar de forma alguma sendo bom logo de cara. Bom, a gente se torna. Se preocupe menos em querer ser perfeito e mais em querer evoluir e aprender com seus erros. Só é perfeito quem não se desafia a fazer nada novo. Inclusive, voltando aqui ao conselho 1, fica aqui uma dica de livro para você que gosta também de leitura. Também fala muito sobre essa questão da mentalidade, da gente conseguir desenvolver uma técnica, uma nova habilidade, como quem não acredita que pode evoluir e acaba ficando parado no tempo, o que no livro eles chamam de mentalidade fixa. E quem tem uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade de sucesso acaba sendo o exemplo perfeito da seguinte frase: o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. O nome do livro é Mindset e vale muito a pena conferir. Quarto conselho: se preocupe mais com valores tonais e menos com detalhamento. Mas por quê? Para quem é iniciante, talvez ainda não saiba o que significam valores tonais. Os valores tonais são praticamente a luz e sombra. É a nossa escala de cinzas que vai do tom mais escuro até o tom mais claro. E é através dela que a gente vai definir quanto que uma cor tem tonalidade clara ou escura. Então, isso basicamente são os valores tonais, mas você pode chamar também de luz e sombra. O importante é você entender o conceito e saber como aplicar. Eu sei que pode parecer um pouco contraditório falar que no realismo e no hiperrealismo a gente tem que deixar o detalhe um pouco de lado, já que a gente está falando de trabalhos extremamente detalhados. Mas priorizar o detalhamento em detrimento da luz e sombra e dos valores tonais é que é o problema. E esse é um erro muito comum de quem está começando. Muitas vezes a gente tem essa tendência de querer colocar cada detalhezinho, cada fio no seu exato lugar e acaba tendo medo de escurecer. Acaba se preocupando de menos em analisar a questão da luz e sombra da forma correta ou até mesmo da escolha das cores. E a arte acaba ficando sem contraste, sem volume, porque é justamente esse jogo de luz e sombra que vai trazer volume para sua arte, que vai parecer que ela está saltando do papel. Então de nada adianta você querer colocar um monte de detalhe logo no início e esquecer de prestar atenção no mais importante, que é a luz e sombra. Uma dica que eu dou para quem trabalha com colorido é colocar a imagem de referência em preto e branco e analisar principalmente a escala de cinzas para conseguir identificar o quanto uma cor é escura ou clara. Isso vai te ajudar muito a escolher os lápis, mesmo que eles sejam coloridos. E agora, o quinto conselho e talvez o mais importante: não coloque as suas expectativas
em nada externo. Dominar uma habilidade só depende de você. Mas afinal, o que isso quer dizer? Que você não precisa do material mais caro para começar. Eu mesma comecei com estojos de 24 cores da Faber-Castell e com ele já vendi minhas primeiras encomendas. Isso também significa que você não deve depender da aprovação dos outros para fazer aquilo que você ama e principalmente investir o seu tempo nisso, porque falando sério, a maioria das pessoas não deveria ter o direito nem de opinar, quanto mais de controlar aquilo que você faz ou deixa de fazer. Então se desapegue de precisar do apoio de todo mundo. A única pessoa que precisa acreditar no seu potencial e nos seus sonhos é você. Basicamente, saiba que não são fatores externos como cursos, materiais, apoio ou ambiente que vão determinar o nível do seu sucesso, mas sim o que você faz a partir daí. Eu não estou dizendo que você não deve ter bons materiais ou que não é legal quando alguém que você gosta te apoia e te incentiva, ou até que você não deve investir em aprender com quem você admira, mas sim que você não pode depender disso. É 80% a sua ação e 20% o que é externo que vai determinar o seu sucesso. Então, minha querida, meu querido, só depende de você. E agora, uma dica bônus. Se você quer realmente aprender pintura realista de animais com lápis de cor, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo e nenhum evento que vai acontecer por aqui. Eu já trabalho com pintura realista de animais desde 2020 e tudo começou como um hobby, com a ideia de voltar a fazer algo que eu amava, que era desenhar. E hoje, a pintura realista de animais com lápis de cor me possibilitou viver daquilo que eu amo. Trabalhando com encomendas e ensinando pessoas que, assim como eu, querem ter na sua rotina algo que seja prazeroso e que também pode se tornar lucrativo. Eu espero que você tenha gostado dos conselhos que eu te passei aqui, que a sua jornada na pintura realista seja incrível. Não esqueça, paciência, prática e persistência. Eu espero te ver no próximo vídeo.